Assisti Transformers: O Despertar das Feras e assim, ele é bom, comparado, claro, com os outros Transformers, não Bumblebee. Os outros Transformers mesmo. Se você compara esse Transformers 6, entre muitas aspas, com os outros filmes que o Michael Bay fez, do 1 até o 5, esse aqui é consideravelmente o melhor de todos. Não que seja uma grande coisa, afinal de contas nós estamos falando de uma franquia como Transformers, que tem inúmeros filmes ruins, mas vamos por partes. Vamos começar pelas partes que são boas mesmo, que é o design dos robôs, que eram bons nos outros filmes e continuam excelentes e cada vez melhores nesse aqui também. Lembrando, tem crítica de todos os filmes dos Transformers aqui no canal, tá fácil de achar e eu também vou deixar aqui na descrição. Na verdade, pode até se dizer que alguns dos robôs estão melhores os designs do que dos filmes anteriores, exemplo do Optimus Prime, que agora realmente parece um boneco, o que muita gente acharia estranho, e eu provavelmente, se fosse um outro tipo de filme, ficaria estranho eu falar esse tipo de coisa, mas nesse caso ele tá igualzinho o boneco que vende numa loja de brinquedos e funciona de um jeito muito legal. Nesse aqui, ele é mais ou menos uma espécie de reboot, continuação, linha paralela, usa do jeito que você quiser, porque teve o primeiro filme que foi o Bumblebee, que se passou nos anos 80, e agora tem esse que se passa nos anos 90. Eles não ignoram os filmes anteriores, mas meio que sim. E aí já deixo uma recomendação pra você: se você quiser assistir o filme do Bumblebee antes de assistir esse, é bom, mas não é necessário. Você pode ir só com os outros filmes na cabeça, ou se você quiser, você pode ir sem ter assistido filme nenhum. Lembra aquele tipo de filme que você fala, nossa, faz uns 5, 6 anos que eu não vejo um filme do Transformers? Pode ir nesse, porque ele é tão solto quanto os outros, ele não modifica tanta coisa. Você consegue ter alguns elementos, você sabe quem que é o Optimus, quem que é o Bumblebee, quem que é o Mirage, que aparece lá, que é um excelente personagem que realmente salva muitas cenas do filme. O Mirage é um robô, ele consegue acrescentar muito ao filme, ele tem ótimas piadas, ele é muito bem feito, muito bem escrito mesmo. Tem muita piada nesse filme e ele é extremamente engraçado sim, só que por conta do Mirage. Se fosse por conta de outras piadas, ninguém ri. Mas com o Mirage, do jeito que ele faz, do jeito que ele fala, fica extremamente engraçado. Pode-se dizer, entre muitas aspas, que ele salva o filme, mas ele não é um típico filme dos Transformers. Ele tem aquelas megalomanices do Transformers? Tem. Só que tem a vantagem, não tem mais o Michael Bay na direção. O Michael Bay era extremamente exagerado. Então, tirando o Michael Bay e colocando outro diretor, que é o Steven Cape Jr., ele também dirigiu Creed 2, então você já consegue entender mais ou menos qual que é a pegada do diretor. Ele vai bem em algumas cenas de ação. Creed 2 ele tem uma coisinha ou outra que poderia melhorar, mas tudo bem, isso aí é outra história. Mas ele entende as motivações, ele consegue colocar um fator aqui que precisa, por exemplo, em Creed, antes da luta ele precisa estabelecer algumas coisas dos personagens para você ter alguma empatia pelo Creed, pela Bianca. Isso acontece aqui em Transformers. Ele consegue, não que ele seja o roteirista do filme, mas ele consegue filmar de uma forma muito interessante. O irmão do protagonista tem um problema de saúde e eles não conseguem arranjar dinheiro. Aí o protagonista do filme acaba encontrando esse carro Mirage, ele tem que assaltar o carro, tem que roubar e tal. E ele acaba o Mirage e fala assim, ó, me ajuda, que aí depois você me vende, você fica com a grana e eu fujo. Então é uma motivação pro protagonista. O protagonista que é o Noah, que quem faz é o Anthony Ramos. Ele tá bem no filme, tá genérico, tá assim, qualquer coisa, mas funciona bem. Tem esse núcleo familiar que pelo menos a gente consegue ter alguma empatia com esse tipo de personagem. Não que com o Sam não tivesse essa empatia, até tinha, mas a questão era que a gente não conseguia se, sabe, faltava alguma coisa. No Sam ele queria arranjar um carro para arranjar uma namorada, era muito superficial. Aqui é o irmão dele que precisa de grana para fazer uma cirurgia para passar pelo médico, senão não vai ter. Isso só acontece nos Estados Unidos, se fosse no Brasil pelo menos tinha o SUS. Também nós temos a personagem da Helena, que quem faz é a Dominique Fishback. Ela é uma curadora de um museu que por um acaso acaba aparecendo um artefato que tem runas de língua dos Transformers, vamos dizer assim, e ela consegue decifrar essas runas e ela se torna uma personagem muito importante
pro filme, a gente vê que ela é uma estagiária, que quer um futuro a mais, que quer descobrir as coisas, e com esse núcleo humano que é extremamente necessário em todos os filmes do Transformer, que é basicamente o que eu acho de todos, que eu sempre falei isso, com esse núcleo humano estabelecido, a gente consegue simpatizar e se preocupar com essas pessoas sem a necessidade de um humano correndo contra robôs. Se você for parar pra ver, é aquilo que eu sempre falo, é um humano contra robôs de milhares de toneladas, é praticamente impossível que ele não vá sofrer algum dano. Então a gente precisa destacar ele de alguma forma, esses dois humanos, destacar eles de alguma forma que fique bem feito, e fica muito bem feito. Como o filme se passa nos anos 90, tem inúmeras referências a todos os anos 90, desde roupa, música, é normal. É aquele tipo de filme que você bate o olho e fala, tá, isso aí tem cara de anos 90 ou começo de anos 2000, fim de 1980. Eu sei que tem uma grande distância entre um e outro, mas lembra ali. E deixa claro que é 1994, eu acho que é isso, 95, é anos 90. E fica muito claro, o irmão do protagonista que chama o protagonista de Sonic, o Sonic chama ele de Tails. Então tem algumas pinceladinhas e tal. O Bumblebee ele ainda não fala, então ele usa muito rádio. Com isso ele solta várias referências a filmes dos anos 80, dos anos 90, mais dos anos 80, dos anos 70, pelo que eu percebi tem alguma coisa também. Mas qual é a história, afinal de contas eu ainda não falei. Basicamente tem um ser gigante do espaço vindo em direção à Terra para acabar com a Terra. Para isso ele manda um subordinado na Terra para achar esse objeto que a Helena achou, para juntar com esse monstro gigante que está vindo, para chamar ele para vir para a Terra. Basicamente o monstro gigante seria um Galactus da vida, e esse cara que tá na Terra é um surfista prateado, para deixar todo mundo ali alinhado. Caso você não saiba, é só um monstro gigante que vai vir comer a Terra. É basicamente a história, e tem todos os Transformers para impedir isso. E essa história, esse objeto foi dividido em duas partes. Uma parte essa protagonista acha logo no começo do filme, a outra eles têm que caçar pelo mundo, que eu não vou contar o que acontece, afinal isso aqui é sem spoilers. Caso você queira com spoilers, deixa nos comentários, é importante pra eu saber. E lembra muito em vários momentos o primeiro Transformers, que é um cara que acaba encontrando um carro, só que dessa vez é uma forma diferente. Lá o primeiro Sam, ele comprou, esse aqui ele roubou o carro, mas tudo bem. É um cara que acaba descobrindo esse mundo, esse universo dos Transformers por causa de um carro, e o carro acaba se afeiçoando com ele. É legal. O terceiro ato é exagerado, sim. O terceiro ato tem muita coisa acontecendo em tela, assim como todos os Transformers, mas a vantagem é o seguinte: diferente de muitos dos outros Transformers, esse aqui dá pra entender o que tá acontecendo finalmente, porque teve... basicamente de todos os Transformers, a gente fica assim, pô, mas cadê aquele robô que nesse aqui, na medida do possível, quando tem lutas gigantes, robôs gigantes no meio, não vou contar o que acontece, dá pra você entender onde é que tá o robô A, onde é que tá o robô B, o C, o que cada um tá fazendo, tem até robô voando em alguns momentos, a gente fica meio perdido, mas dá pra se entender. Lembrando que ele tem uma cena no meio dos créditos que é muito legal mesmo, muito importante, é uma cena muito longa, se for parar pra ver, não é aquelas cenas curtinhas. É interessante, dá um rumo para o futuro da franquia Transformers, mas não tem nada pós-créditos. Acabou essa cena, pode sair do cinema. E você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima.